E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas. As sinagogas eram as congregações dos judeus. Ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Você vê que ensinar é uma coisa e pregar é outra, né? E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Bem, o Jesus pregava, ensinava, são coisas diferentes. Aqueles que ensinam e pregam ao mesmo tempo, Jesus também fazia os dois. Ele expulsava os demônios, ele curava os enfermos. Ou seja, Jesus não faz nada pela metade. A obra de Jesus é sempre completa e perfeita. Quando Jesus entra em ação, quando a palavra de Jesus entra em ação, nada fica pela metade. Aonde Jesus anunciava a palavra, as multidões corriam para lá porque queriam ouvir a sua palavra e porque queriam ser curados. Então milagres e maravilhas aconteciam porque a palavra de Jesus não era um discurso vazio. Ela sempre produzia o resultado para o qual era enviada. E sabe qual é a boa notícia que eu tenho para você hoje? Da mesma forma que Jesus operava milagres naquele tempo, Jesus continua operando milagres hoje. Porque Hebreus 13, versículo 8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus usava pelo menos 3 formas de curar. Se você puder anotar, anote. Ele usava pelo menos 3 formas para curar. Uma delas era a imposição de mãos. Jesus sempre tinha o costume de colocar a mão sobre o enfermo para que ele fosse curado. E eu me lembro da sogra de Pedro. O evangelho diz que quando Jesus entrou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma aí com muita febre. Isso está em Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Alguns estudiosos e teólogos dizem que ela estava com malária. E era uma doença muito comum na região por conta da qualidade da água da região. Mas aquela mulher estava derrubada, estava lá num cantinho, no quarto, na casa de Pedro, enferma. Fizeram tudo que podiam por ela, mas ela não levantava de jeito nenhum. A doença não curava de jeito nenhum. Aí falaram da enfermidade dela para Jesus, e Jesus foi lá e entrou na casa. E o que eu acho impressionante, que Jesus não precisou nem fazer uma oração. O texto diz que Jesus só colocou a mão sobre ela. Quando Jesus tocou naquela mulher, colocou a mão sobre ela, na mesma hora a febre desapareceu, aquela mulher se levantou, a doença sumiu e ela começou a servir todos que estavam na casa. A segunda forma de curar que Jesus usava era a unção com óleo. Em Marcos capítulo 6, no versículo 13 está escrito que os discípulos de Jesus, para você que está anotando, vou repetir, Marcos 6,13. Os discípulos de Jesus ungiam muitos enfermos com óleo, é o azeite, tá? Mas a pessoa fala o óleo ungido, na verdade não é o óleo ungido, é o óleo para ungir, é o óleo consagrado, é o azeite. E eles ungiam os enfermos e eles eram curados. Em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15 diz: há alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja e unjam com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então essa unção com óleo era usada assim no Novo Testamento e nós usamos hoje também. Inclusive hoje, quando terminar essa reunião, eu quero orar com você com imposição de mãos e eu quero te ungir com azeite consagrado. Amém? Se houver alguma enfermidade, que você será curado em nome de Jesus. Quem toma posse, diga glória a Deus. E a terceira forma que Jesus usava para curar era o poder da palavra. Em Isaías capítulo 55, versículo 10 e versículo 11, diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Em Jeremias 1,12,
Deus disse a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Jesus tem poder. E a palavra era o método mais usado pelo Senhor Jesus para operar a cura. E é sobre esse poder da palavra que eu quero falar com você. Marcos capítulo 2. Vai comigo lá, por favor. Evangelho escrito por Marcos. Quero que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Capítulo 2. Vou esperar você achar, nós vamos ler juntos. Já achou? Irmão Francisco, já achou? Está quase? Então o senhor está em Mateus. O senhor está na lei ou está na graça? O senhor está no Novo Testamento? Já está hoje. Marcos capítulo 2, vamos lá. Versículo de número 1. E alguns dias depois, Marcos 2, versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Então Jesus está numa casa grande. Os escribas e fariseus estão ali dentro desta casa, os discípulos estão dentro desta casa, e há uma multidão ali ouvindo Jesus pregar. As pessoas estão lá fora querendo entrar, mas quem está lá dentro não quer sair. As pessoas estão maravilhadas com aquele ensinamento que eles estão ouvindo de Jesus, como Jesus pregava a palavra de forma tão inspirada, tão verdadeira, como eles nunca tinham ouvido antes. Então ninguém quer sair e não quer dar lugar para quem está lá fora. E é aí que 4 amigos, sabendo que Jesus está nesta casa, eles pegam um amigo paralítico, colocam sobre uma cama, sobre uma maca, e eles conduzem esse paralítico até Jesus. Isso está no versículo de número 3. O texto não dá um nome para essas pessoas. Não se sabe o nome desses 4 amigos. Eles ficaram conhecidos por aquilo que eles fizeram. Mas eu vou conjecturar, eu vou dar um nome para cada um deles. Um eu vou chamar de fé. O outro eu vou chamar de amor. O terceiro eu vou chamar de misericórdia. E o quarto eu vou chamar de generosidade. Por que esses nomes, hein? Primeiro, porque eles tiveram fé que Jesus podia curar o paralítico. E sem fé é impossível agradar a Deus. E também a fé sem obras é morta. A nossa fé nos faz apenas, não nos faz apenas acreditar, ela nos faz agir. Se eu tenho fé que Jesus é Salvador, então eu tenho que entregar minha vida para Ele. Que fé é essa que Jesus é Salvador se a pessoa não entrega a vida para Ele? Então, se eu tenho fé que Jesus é Salvador, eu tenho que entregar minha vida para Ele. E depois de entregar minha vida para Ele, eu tenho que fazer igual esses 4 amigos aqui. Eu tenho que pegar os meus amigos e levar até Jesus. Eu tenho que chamar as pessoas que não são salvas e levar essas pessoas até o Salvador. É por isso que eu chamo o primeiro de fé. O segundo eu vou chamar de amor. Porque esses 4 amigos estavam praticando o segundo mandamento de Deus, segundo principal mandamento, que era amar o próximo como a si mesmo. O terceiro eu chamo de misericórdia, porque eles se compadeceram. Eles se colocaram no lugar do amigo necessitado, né? Eles não ficaram com pena, coitadinho dele, mas a vida é assim mesmo, né? Deixa pra lá. Não. Eles tiveram misericórdia e fizeram por ele o que eles gostariam que fosse feito por eles também. Colocar em prática um dos maiores ensinamentos de Jesus, né? Faça pelo próximo aquilo que você gostaria que fizessem por você. E o quarto eu chamo de generosidade porque eles são generosos mesmo. Eles fizeram mais do que se esperava por aquela pessoa. Eles levaram ele para ter uma vida transformada.
E é disso que nós precisamos para levar as pessoas até Jesus. Fé, amor, misericórdia e generosidade. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Quando eles chegam na casa, versículo 3 diz que a casa está lotada e eles não puderam entrar. Já que eles não conseguem entrar na casa, o que eles fazem? Eles simplesmente desistem. Eles vão dizer, não deu? Então nós tentamos pelo menos. Na próxima oportunidade, vamos ver se nós conseguimos encontrar com Jesus. É isso que eles fazem, meus amados? Sim ou não? Não. Eles não conseguiram passar pela porta porque ninguém deixou entrar. Tentam uma brechinha pela janela, mas também ninguém deixa entrar pela janela. O que eles fazem? Eles vão escalar a casa, eles vão subir no telhado, eles vão abrir um buraco no telhado, eles vão descer uma corda, vão amarrar a maca, amarrar o paralítico, e eles vão subir o paralítico até o telhado, e depois de subir até o telhado, eles vão ter o cuidado de descer o paralítico lentamente até colocar diante de Jesus. Ou seja, quem não quer sempre dá uma desculpa. Mas quem quer sempre dá um jeito. Eles tinham uma bela desculpa para desistir. É verdade ou não é? Mas eles estavam determinados. E a verdade é essa. Quem não quer sempre vai encontrar uma bela desculpa. Mas quem quer faz acontecer e dá um jeito. Eles literalmente passaram por cima. E sabe o que eu aprendo com isso? Nós não podemos e não devemos passar por cima das pessoas, mas nós temos que aprender a passar por cima dos obstáculos. Não desistir, mas passar por cima dos obstáculos. Eu fui pastor da Paz e Vida na sede regional de Cabo Frio, cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e tinha uma senhora lá. Essa senhora casou jovem, mulher apaixonada pelo marido. Sabe aquela mulher que faz tudo pelo marido? Fazia tudo pelo marido. Mãe de 3 filhos. O marido acordava cedo, saía para trabalhar, voltava à tarde da noite. Era o único provedor da casa. E a mulher se dedicou a cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar da casa, cuidar do esposo. O marido saía cedo para trabalhar. E ela levantava as crianças, levava as crianças para a creche, levava para a escola, dava banho, arrumava, as crianças andavam sempre limpinhas, cheirosas, roupa bem passada. A casa dela era um brinco, arrumadinha, cuidava muito bem da casa, cozinhava bem, sentava com as crianças, ensinava a lição de casa, lia a Bíblia com as crianças diariamente. E quando o marido chegava, o jantar já estava pronto, as crianças arrumadas. Era só sentar, jantar, conversar. Eram felizes, viveram assim por muito tempo. Até que um dia essa mulher foi surpreendida. O marido saiu para trabalhar, não voltou mais. Ligou para ela e disse, olha, encontrei uma pessoa aqui, descobri que ela é a mulher da minha vida. Sinto muito, mas eu não volto mais para casa. A mulher ficou desesperada. Com 3 filhos, um adolescente e 2 crianças. Nunca tinha trabalhado na vida, vivia de aluguel. O mês já estava terminando, o aluguel vencendo. A mulher sem emprego, sem marido, sem dinheiro. As contas já vencendo também. E a despensa vai ficando vazia. Até que chega um momento que ela não tem mais nada para comer e para dar para as crianças. E o aluguel vencido, a mulher entra em desespero. A mulher de outro estado, longe dos familiares, longe dos parentes, ela se viu no beco sem saída e a única coisa que ela pensou, eu vou lá na igreja, vou pedir ajuda para o pastor. E ela foi lá na igreja, contou a história dela para o pastor. O pastor disse, eu vou fazer uma oração pela senhora. Pôs a mão na cabeça dela, orou e deu uma cesta básica para ela. Uma cesta básica grande. A mulher foi para casa, pegou um caderno, uma caneta azul e começou a escrever nas linhas do caderno.
comida boa, tempero caseiro, pague barato e receba em casa. E foi escrevendo, foi escrevendo. Cortou tudo com a tesoura, fez dezenas de papéis assim. Colocou dentro de uma sacola e saiu distribuindo nas oficinas, farmácias, saiu distribuindo nos canteiros de obra, colocou nas caixas de correio. No dia seguinte acordou bem cedo. Pegou aquela cesta básica, metade do que tinha na cesta básica, e fez a melhor refeição que ela podia fazer. Preparou a melhor refeição que podia preparar e ficou na fé esperando o telefone tocar. Esperando o telefone tocar, de repente o telefone tocou, foi a primeira encomenda. A mulher deu um brado de glória a Deus que lá na rua deu para ouvir. E daqui a pouco o telefone tocou de novo. E daqui a pouco tocou de novo. Antes das 3 horas da tarde, a mulher já tinha vendido tudo. Ela pegou o dinheiro, foi para o açougue, comprou carne, foi para a feira, comprou legumes, voltou para casa e fez o mesmo processo. Preparou a melhor refeição. No dia seguinte, antes das 3 da tarde, já tinha vendido o dobro. E no terceiro dia também, no quarto dia, ela já tinha uma clientela. Hoje, essa mulher é dona de 3 restaurantes nos maiores pontos de Cabo Frio. Obstáculos existem para serem superados. Não é para te derrubar, mas às vezes é para revelar a força que Deus pôs dentro de você e mostrar para mim e para você que tudo é possível ao que crer. Uma coisa que me chama a atenção aqui. Não sei se você já teve alguma experiência com o espiritismo. Já conheci algumas pessoas que vieram do espiritismo, inclusive o meu bisavô, antes de se converter, ele foi pai de santo. E uma coisa que eu já vi muito, quando o demônio manifesta na pessoa, o demônio chama a pessoa de cavalo. Já viram isso? Irmão Francisco conhece, sabe disso, né? O senhor já foi de lá, né? Então, quando o demônio manifesta na pessoa, o demônio diz: esse aqui é o meu cavalo. E esse é o tratamento que o demônio dá para a pessoa. Chama ele de cavalo porque trepa nas costas. Mas Deus, ele chama a pessoa de filho. Jesus vai chamar aquele homem de filho, porque a partir do momento que você tem um encontro com Jesus Cristo e recebe o perdão dos pecados, você não é apenas uma criatura de Deus, você passa a ser filho de Deus, você passa a fazer parte da família de Deus. Você não é um animal irracional, não é um cavalo, você é filho e filha do Deus Altíssimo. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que aquele homem não estava ali para receber perdão. Ele estava ali para receber a cura. Aqueles 4 amigos não disseram para eles assim: olha, nós vamos levar você até Jesus para receber perdão. Eles disseram: nós vamos levar você até Jesus para receber cura. Mas Jesus não disse: filho, seja curado. Jesus disse o que mesmo? Perdoados estão os seus pecados. Por que Jesus disse isso? Jesus mostrou para aquele homem que todos nós precisamos entender. Problemas todos nós temos. Necessidades todos nós temos. Lutas todos nós passamos. Mas a maior necessidade do ser humano é perdão dos pecados. A maior necessidade não é pagar dívida. A maior necessidade não é porta de emprego. A maior necessidade não é receber nem a cura. A maior necessidade não é resolver um problema familiar. A maior necessidade é receber primeiro o perdão dos pecados. Primeiro vem o perdão dos pecados e depois as bênçãos, depois os milagres, depois as promessas. Mas primeiro é ter os seus pecados perdoados e o seu nome escrito no livro da vida. Por que primeiro tem que ser o perdão dos pecados? Porque em Romanos 6:23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte. Então o pecado mata. O pecado aprisiona.
O pecado afasta a pessoa de Deus, tira a comunhão da pessoa com Deus. O pecado amarra, o pecado derruba. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O perdão de Deus levanta, o perdão de Deus cura, o perdão de Deus liberta, o perdão de Deus salva, o perdão de Deus transforma. Oh, glórias! Está entendendo então por que Jesus primeiro perdoou os pecados? Filipenses 4,19 está escrito: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, preste atenção nisso, suprirá todas as suas necessidades. É uma promessa. Diga assim comigo então: Deus suprirá todas as minhas necessidades. Agora, necessidade é uma coisa, vontade é outra. Primeiro vem a necessidade, depois a vontade, depois os projetos. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Imagina que você tem lá um filho de 3 anos. Chega na hora do almoço, 11h30 da manhã, seu filho ou sua filha fala: pai, me dá uma barra de chocolate. Você vai dar a barra de chocolate antes do almoço? É vontade, não é necessidade. A necessidade é o almoço. É o arroz, é o feijão, é a carne, é o legume, é a verdura, não é? É o que vai suprir as necessidades do organismo, da força, energia e saúde. Não é? Sim ou não? Então Deus, ele tem prazer em nos abençoar, mas em primeiro lugar é perdoar os nossos pecados. Primeiro vem o perdão dos pecados, depois as bênçãos familiares, depois a cura, depois a prosperidade, depois a transformação, mas em primeiro lugar, o perdão dos pecados. E quando Jesus diz: perdoados estão os seus pecados, os escribas e fariseus que estão presentes ali, eles ficam escandalizados. E eles começam a questionar, dizendo assim: mas quem esse homem está pensando que é? Esse tal de Jesus. É assim que eles lidavam com Jesus. O que esse tal de Jesus está pensando que é? Que blasfêmia é essa? Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. E nisso eles estavam certos, né? É verdade ou não é? Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Jesus perdoou o pecado porque ele é Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Uma vez Filipe, que era um discípulo bem próximo de Jesus, chegou para Jesus e disse: Senhor, o Senhor tem nos falado tanto do Pai. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: ô Filipe, estou tanto tempo com vocês, e vocês me dizem: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim, porque eu e o Pai somos um. É por isso que Jesus perdoa pecado, porque Jesus não foi apenas um pregador, um filósofo ou um profeta. Jesus é o próprio Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Oh, glórias! Aí Jesus faz uma pergunta que vai deixar os escribas e fariseus boquiabertos, sem resposta, de queixo caído. Jesus diz assim para eles: vocês estão escandalizados porque eu disse isso? Acham que eu estou blasfemando? Então me digam uma coisa: o que é mais fácil? Dizer: perdoados são seus pecados? Ou dizer: levanta, toma a sua cama e anda? Sabe qual foi a resposta deles? Emudeceram. Não responderam nada. Porque dizer perdoados estão os seus pecados é difícil, não é?
Eu não posso dizer para ninguém seus pecados estão perdoados. Quem sou eu para perdoar o pecado de alguém? É verdade ou não é? Sim ou não? Sim ou não? É difícil. Você consegue chegar para uma pessoa e falar para ela assim: fica tranquila, seus pecados estão perdoados? Você tem essa autoridade? Nós não temos. Então é difícil dizer isso, só Jesus pode dizer. Mas chegar para um paralítico também, diante de uma multidão, e falar: levanta, toma a tua cama e anda, também é difícil, tem que ter muita fé. É verdade ou não é? Sim ou não? Tem que ter muita fé, porque se não acontecer na hora, a pessoa vai ficar frustrada. A pessoa vai dizer: eu não tenho fé, ué. Deus não me usa. É verdade ou não é? Então, para não correr o risco, ela vai ficar calada. Só que Jesus não perguntou o que é mais difícil. Jesus perguntou o que é mais fácil. Porque para Jesus não existe nada difícil. A sua situação pode ser difícil para você. Pode ser até impossível para você. Mas para Jesus tudo é fácil. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Para Jesus é fácil perdoar. Difícil foi morrer na cruz do Calvário, mas ele morreu e ressuscitou e venceu a morte. Então para Jesus é fácil perdoar os seus pecados. É fácil te curar. É fácil te levantar. É fácil te restaurar. Para Jesus é fácil salvar a tua casa. Para ele tudo é fácil, porque o poder dele é ilimitado. Aí no versículo 11 ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: filho, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Preste atenção num detalhezinho aí. Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, diga assim comigo, na terra, mais uma vez, na terra, poder de perdoar pecados. Então, lá no céu, ninguém precisa de perdão do pecado, já receberam perdão. Receber perdão do pecado é aqui na terra, não tem esse negócio de morrer nos seus pecados e depois vai reencarnar e voltar, não tem esse negócio não. Tem que se arrepender agora enquanto está vivo. Não tem esse negócio da pessoa estar aqui na terra e a pessoa morreu nos seus pecados, mas depois é só pagar indulgência que a pessoa vai ter o perdão dos pecados. Não, só tem uma oportunidade, só se vive uma vez. Então, para receber o perdão dos pecados, tem que ser aqui na terra, tem que ser agora em vida, tem que garantir a salvação enquanto você está aqui na terra, porque depois que partir não tem mais. Depois que partir, fechou a porta da graça para a pessoa. Amém, minha gente? E Jesus nem chega a tocar nele. Olha o poder da palavra, hein? Nem chega a tocar. Ele diz: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Marcos capítulo 2. Vamos lá que eu já vou terminar. Por favor. Marcos 2. Versículo 12. Jesus não orou, Jesus não ungiu, Jesus só liberou o poder da palavra. Acharam aí? E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram. Acho tão linda essa palavra. E glorificava a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Quem levou ele foram os 4 amigos. Não foi? Os 4 amigos subiram no telhado, não foi isso? Tiveram o trabalho de descê-lo lentamente com as cordas e colocar diante de Jesus, não foi isso? Sim ou não? Mas os 4 amigos pegaram nos braços dele para levantar. Alguém segurou na mão dele para levantar? Sim ou não? Então, o que foi que levantou aquele homem paralítico que não levantava de jeito nenhum? Foi a palavra. Ele só recebeu a palavra.
recebeu a palavra e levantou. Meu amado, minha amada, eu quero que você tome posse disso. A palavra é suficiente para te levantar. A palavra de Jesus levanta. A palavra de Jesus cura. A palavra de Jesus transforma. A palavra de Jesus restaura. Essa palavra é viva. Onde ela entra, ela leva vida. Ela leva transformação. Então creia. A palavra de Jesus vai te levantar. Oh, glórias! Todos começam a glorificar a Deus. Esse é um dos motivos pelos quais Deus quer te levantar. Quanto mais derrubado, melhor ainda. E quando você está numa situação da qual ninguém consegue te tirar, quando Jesus te levanta, todos vão ter que glorificar a Deus através da tua vida. Seu testemunho vai ser inegável. Todos vão ter que reconhecer que foi Deus que fez essa obra na tua vida. Amém? E eles vão dizer, nunca vimos coisa assim. Eu quero que você tome posse dessa palavra. Você também vai ver coisas novas que vai te deixar maravilhado. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para mim, para você. Se você está na fé, creia que você vai ver coisas, vai experimentar coisas, vai receber coisas que você nem sequer imaginava que pudesse acontecer. Por favor, fique de pé. Eu quero fazer uma oração por você. Pastor Everton, me ajude aqui, por favor. Eu quero fazer uma oração por você. Todos vocês. E nesta oração eu vou usar os 3 métodos que Jesus usava. Nós vamos orar com imposição de mãos. Pastor Everton vai colocar a mão sobre a tua cabeça e vai liberar uma palavra de cura sobre a tua vida. Ele vai te ungir também com azeite, enquanto eu oro. Amém? Mas antes eu preciso perguntar para você. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta, senão a minha consciência não fica em paz. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus e hoje quer recebê-lo como Senhor e Salvador? Se tem, ergue a sua mão assim para o céu. O Senhor quer entregar a vida para Jesus? Vem aqui na frente então que eu quero orar pelo Senhor.